Fala galera, no episódio de hoje estamos aqui para apresentar o tema Desafio e Oportunidade para Jovens Periféricos. Eu sou Letícia Ribeiro. E eu sou o Breno. E nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Caio Brauna, né? Olá, exatamente, BRA, sempre agudo do cu. Caio Brauna. Bem-vindo, Caio. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar de desafios e oportunidades. Para jovens periféricos, falar um pouco também dos projetos, né? Fala um pouco pra gente. A gente vai começar fazendo algumas perguntas para você. Quem é Caio? Quem é Caio? Cara, nem eu sei quem sou eu. Acho que a vida é uma constante descoberta sobre si. Mas Caio é um jovem que veio da periferia de Ceará, que hoje está no Rio de Janeiro, trabalhando com a juventude. E a cada vez mais que eu trabalho com a juventude carioca, eu vejo que eu aprendo muita coisa e construo outra pessoa. Então, eu estou em constante mudança. Então, não sei me definir de fato. A sua, o vir do Ceará para você foi como? Foi muito na intuição. Eu não tinha planejamento, né? Acho que surgiu uma oportunidade. E naquela coisa de se aventurar e de querer viver coisas diferentes e mudar um pouco o que eu vivia naquele estado, né? Foi muito assim, surgiu a oportunidade e vou ir, sabe? Mas obviamente era uma coisa muito irreal, porque no Ceará a gente não tem a dimensão do que é o Rio de Janeiro, né? A gente vê o Rio de Janeiro na televisão e a gente pensa, nossa, uma cidade maravilhosa de fato, né? Então, para meus pais, para mim era como se fosse um sonho que não seria realizado, mas não aconteceu, então eu consegui vir para cá. Você achou, acessível? Eu tive uma vinda muito diferente de muitas pessoas, né? Achei como a gente pensar esse fluxo nordestino para o sudeste, mas a minha vinda para o sudeste foi muito diferente. Eu tive um acesso a um ensino de qualidade. Então, eu só consegui vir para o Rio por conta dessa oportunidade, né? Da escola que eu estudei, ofertar para mim algumas condições. E você acha que, mais focando no lado do mercado de trabalho, foi um pouco complicado para você quando você chegou aqui no Rio? Depois que você queria já ingressar no mercado de trabalho, você achou que foi mais fácil, você teve mais oportunidades, ou você achou que foi um pouquinho mais difícil, ou você veio de outro lugar, às vezes você talvez não estava muito familiarizado com a dinâmica aqui? Então, trabalhar para mim foi sempre muito complicado na questão de conseguir uma vaga em um lugar. Durante toda a minha graduação que foi em Ciências Sociais, eu não consegui nenhum estágio. Fiz vários processos seletivos, fiz entrevistas, tiveram lugares que eu gostei muito, que eu quis muito trabalhar, que eu me enxergava naquele espaço, mas infelizmente não me selecionaram, né? Não tive um feedback por conta disso. E teve processo seletivo, inclusive, que as entrevistadoras elas praticaram um pouco de xenofobia, né, na pergunta, e para mim foi muito real viver esse tipo de pergunta, sabe, esse tipo de acontecimento. Eu não achava que ia passar por isso. A gente fala sobre xenofobia e, cara, são coisas muito sutis que acontecem, né? Mas trabalhar foi sempre muito difícil mesmo. Não sei se por conta de onde eu sou, tem enraizado alguns pensamentos, mas tudo que eu queria era uma oportunidade. Tipo, alguém que pudesse olhar pra mim e falar, cara, vamos ver essa pessoa, vamos ver como é que vai ser trabalhar com essa pessoa. Tem muita coisa boa para poder usufruir. E acho que não tive essa visão, né? Acho que as pessoas que tiveram a oportunidade os processos que eu tive a oportunidade de fazer, não vi essa visão, essa perspectiva mesmo de acolher. Acho que é bem recente que está acontecendo isso. Aí a falta de experiência não te dava oportunidade para ter uma experiência. Eu queria ter experiência. Aquelas vagas assim, é necessário ter experiência na área. Só que como que eu vou ter experiência na área se eu não tive a experiência inicial, né? Eu acho que eu tive que bater muito de frente e acho que tem uma coisa muito legal nessa minha experiência de vida profissional, que é o processo o projeto de extensão, né, da faculdade. A extensão para mim foi, de fato, a experiência profissional que eu tive que criar para mim mesmo. Trabalhando com algumas redes sociais, com vários projetos da FRJ,
e aqui, ali eu consegui me mudar mais profissional em certos pontos, sabe? Para depois eu conseguir ingressar de fato em uma jornada profissional mais consolidada, mais formal, formalizada, por aí vai. Ficou como se você mesmo abrisse sua porta. Né? E aí, nesse curso de Ciências Sociais, é engraçado, a gente até pensa assim, em Ciências Sociais, até mais na UFRJ, né, que você foi uma faculdade federal. Uma faculdade federal que tem que ter assim, uma abertura mais diversa, assim. Esses projetos de extensão, eles, então, você está falando, eles foram realmente importantes para você abrir sua perspectiva assim. Você acha que foi importante para a criação de oportunidades para você também, né? Sim, a extensão ela não só se reduzia ao que você fazia no curso, mas basicamente ela pegava toda a sua experiência do que você estava adquirindo naquele processo de conhecimento e como que você conseguiria aplicar de uma forma que fosse bem útil para a sociedade. Então, eu trabalhei com projetos que é engraçado pensar, que eram sempre direcionados para a educação, comunicação e educação. Trabalhei junto com o departamento de política, voltado a difundir a ideia de política para as demais camadas populares, então também foi um projeto muito destinado à periferia carioca. Dentro desses projetos desenvolveu um cineclube, uma oficina de formação de cineastas populares, difusor de saberes de questões de história de pessoas pretas e pessoas indígenas também. Então, por esses projetos eu consegui pegar o que eu estava aprendendo na faculdade, com aquelas pessoas, aqueles professores, e de fato conduzir isso para uma camada, para uma população que não tem tanto acesso a esses mesmos espaços, essas mesmas discussões, sabe? Acho que a gente fez um trabalho muito legal de democratizar um pouco mais o saber e o conhecimento, porque fica tudo muito recluso ali na faculdade, naquele âmbito, naquele lugar que é dito como o único possível de poder pensar epistemologicamente, né? Mas aí foi uma baita uma experiência que eu acho que agregou bastante assim, os projetos. Que bom. Tem uma faculdade federal, né? Então, querendo ou não, uma faculdade federal tem que ter um retorno para um povo, né? Então, a população é gigantesca. Você, como educador, eu até queria te fazer essa pergunta. O que você acha que, se você pudesse controlar, você acha que você poderia fazer para dar essas oportunidades a esses jovens, tanto os periféricos quanto os que moram assim, mais perto do Rio, mas também são muitos jovens que não têm oportunidade por várias questões. O que você acha que pode ser feito? Eu acho que eu gostaria de fazer muita coisa. Acho que a sala de aula do educador para mim é uma grande possibilidade do que poderia ser o mundo, né? Antes de eu trabalhar como educador de jovem aprendiz, eu não sabia de fato o que acontecia com o jovem aprendiz. Foi quando eu comecei de fato a trabalhar com essa juventude, eu comecei a entender melhor essas complexidades da galera, das incertezas, dos medos, dos anseios, das dificuldades. Eu acho que o que eu gostaria que pudesse ser ofertado, que pudesse mudar e controlar, seria a possibilidade de dar, sei lá, imagina uma câmera e você poder finalmente ser a pessoa que está falando para frente dessa câmera sobre você, que é isso aqui. Imagina quantas pessoas poderiam ter a possibilidade de compartilhar um pouco mais o seu conhecimento e mostrar que elas são capazes, que elas são tão potentes quanto qualquer outra pessoa. Que não é o lugar que ela vem que vai dizer que ela é capaz de chegar em algum lugar, sabe? Acho que o que o Jovem Aprendiz faz, enquanto eu educador também e com os meus alunos, é possibilitar um espaço de fala, possibilitar um espaço de aparecer, de ser visto, de ser escutado. Porque acho que é isso que traz a confiança, né? Quando você de fato enxerga que tem pessoas que estão te observando, que estão te ouvindo, que estão lá confiando no seu trabalho, você só tende a crescer mais ainda com a confiança em si também, né? Que eu acho que é uma grande questão para muita gente, ainda mais a gente que é jovem. Autoconfiança, né? Muito difícil ter. Muito difícil ter. Eu não tenho, finge que tenho. A maioria não tem, talvez. Essa questão aí de você dar a oportunidade da pessoa se abrir, mostrar dela mesmo, eu acho que você falou é muito importante mesmo, porque isso aí pode abrir vários leques de oportunidades para as pessoas, para várias empresas também, que, querendo ou não, isso aí é algo que pode pesar na decisão de várias empresas quererem contratar jovens com perfis característicos, né? Sim. Mas tem que ter essa oportunidade desses jovens, sabe? Sim. Se não der essas oportunidades assim, realmente não tem como. Porque às vezes parece que a gente a gente se esforça tanto, a gente
tem um desgaste tão grande interno, a gente tem que criar os próprios cenários, sabe, para essa possibilidade, que a gente fica, cara, cansado, né? Tá com 20 e poucos anos na cara e cansado. Cansado porque ninguém aposta no que você está querendo dizer, cansado porque ninguém está querendo confiar no seu trabalho, cansado porque ninguém te enxerga como um poderoso, sabe? Acho que existem muitos estereótipos e muitas informações equivocadas sobre a juventude atual, né? E acho que quando você tem um jovem aprendiz e você consegue oportunizar esse jovem, que ele vem de vários lugares do Rio de Janeiro, então do Brasil inteiro, você vai estar participando de uma jornada que você mesmo não sabe o quão grandioso é isso. Recentemente, eu vou usar a palavra difícil aqui, tá? Interpelado por uma colega de trabalho, né? Ela me parou e perguntou: você tem noção do que você faz? E eu fui assim, eu tenho noção. Não, enquanto educador eu tenho noção do que eu faço. Só que logo em seguida foi a pergunta: você sabe o quão impactante você é na vida desses jovens? Você já ouviu eles falarem de você? Você ouviu o que eles trazem quando você assume ali aquele processo para eles? E quão importante é para eles ter esse momento inicial com você? E eu falei que sim, né? A gente tende a dimensionar um pouco ali, mas não é o suficiente. E não sei, acho que é um motor principal para a transformação, assim. Acho que eu só replico aquilo que tivessem feito comigo, sabe? Tivessem acreditado. Você acha que a infraestrutura, tipo assim, do ambiente onde a pessoa está, influencia na questão de ela chegar no primeiro ambiente de trabalho e, tipo assim, eu não posso demonstrar quem eu sou porque, tipo assim, um sentimento de inferioridade? Eu acho que a gente sente um certo receio, um medo, né? De poder ser a gente mesmo. Eu, por exemplo, sinto muito medo disso. Tanto que a gente acaba passando por transformações que a gente nem percebe. Por exemplo, meu sotaque. Meu sotaque ele passou por transformações que eu nem mesmo percebi. Eu perdi meu sotaque inconscientemente, talvez pelo medo do falar. Tipo, se eu falar, de repente, alguma gíria do meu lugar de origem, é possível que as pessoas saibam onde eu sou e sabendo onde eu sou, elas não vão me aceitar. Te menospreza. E aí você tem aquela coisa, por exemplo, eu não tive acesso a meios de cultura. Cinema, filmes. Cinema, cara, eu só vim ver depois de, sei lá, 15 anos de idade. E foi aquela coisa, tipo assim, meu Deus, que maravilha. E você falar isso também te dá um medo de não ser igual aos outros, porque já se especula de que é normal ter acesso a esses espaços. Aí quando você vai ter acesso tardiamente a esse espaço, você se sente para trás, né? Constantemente a gente cai nessa questão de se sentir inferior, né? E aí é que está o processo do autoconhecimento, de potencializar a gente mesmo, sabe? O medo, assim, de ser diferente, eu acho que também bate muito com isso, né? Porque, como você disse, todo mundo é igual, e aí você chegar com a diferença, talvez eles olhem assim e falem... Acho que quando você chega no espaço, você olha ao redor assim, e vê que só você ali vem de um lugar específico, e que os demais são de um lugar X, e todo mundo é de lá, todo mundo fala as mesmas coisas, você vai se sentir completamente deslocado. É como se tivesse mais gente para defender um lado e você só tem acho que você fala assim, cara, não sei se eu pertenço a esse espaço. Eu não sei se eu deveria estar aqui. Eu acho que é muito isso, eu não sei se eu deveria estar aqui. Eu acho que quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu tive acesso a alguns dos espaços de cultura, galeria de arte, eu fui numa lá, eu não posso citar o nome aqui, né? Porque pode me processar. Mas eu fui num lugar lá, né, de grande nome, de arte, fui para uma tal de vernissagem, acho que esse é o nome, espero que seja. Senão bota no tradutor, no dicionário, vernissagem. Que dizem, né, que é vernissagem, achei que era coisa assim inapropriada, vernissagem. Vernissagem é aquele negócio, sabe o que é vernissagem? Tá vendo? Muito difícil, né? Vernissagem é um evento que eles fazem de abertura com a galeria de arte e exposição. Aí vai gente rica. Gente com roupa bonitona. Me chamaram para esse negócio, porque o meu amigo é estagiário lá, me chamaram e falei, vamos, né, beber de graça. Vinhos caros, de graça, comida de graça, né? Então vamos lá e ver uma arte, obviamente, né? Vamos ver uma arte, vamos comer. E aí, cara, eu cheguei lá, a roupa, a forma como eles conversavam, com quem eles iam conversar, era aquela ideia do networking, então, tipo, sei lá, se eles networking, né?
Mas aquela coisa de estar tipo, entre os deles, né? E eu completamente deslocado, porque eu não estava com dress code, que é como as pessoas falam. Eu tava, tipo, normalzinho, uma bermudinha, uma blusinha branquinha como essa aqui, normal, bem a caráter. E é isso, sabe? E foi um momento que eu fiquei, calma, eu nunca tive acesso a isso, eu nunca tive acesso a uma vernissagem no Ceará. Porque, inclusive, na minha cidade não tinha espaços de divulgação de cultura e arte da cidade e de outros artistas. Hoje tem, né? Depois de um tempo. Mas na época não tinha, então eu só entrei nesses espaços quando eu vim no Rio de Janeiro, né? Quando eu de fato vim para o centro do Brasil, que é Rio São Paulo, enquanto pessoa periférica de cearense. Só agora que eu tive acesso a isso. Essa questão até do que você falou desse, como é que é o nome? Vernissagem, eu acho que é. Isso também, óbvio que isso serve para jovens, mas assim, como um contexto geral também, né? Você, por exemplo, vou dar um exemplo de discussões políticas aqui, ou qualquer espaço de política que, sei lá, você chega no Congresso e tá todo mundo que tem que ter o dress code tudo certinho, e às vezes você é uma pessoa que, como nós estamos em uma democracia, você é uma pessoa que também tem opinião, você tem que, você pode se impor se você quiser, e às vezes você fica, talvez as pessoas nem te julguem, ou não te julguem na sua cara, né? Sim. Mas você fica meio que retraído, né? Até porque, cara, pra ter um terno é caríssimo, né? Não, né? Mas pela vestimenta, né? Pra você ter acesso a um espaço desse e você é cobrado de ter um dress code com aquele, quanto que você vai custear aquilo, sabe? Acho que tem muita coisa que são barreiras, obstáculos, sabe? Que fazem a gente sentir cada vez péssimo, cada vez mais não deveria estar aqui, sabe? São na sutileza que a gente vai percebendo um pouco disso. São várias coisas, até talvez até no modo de olhar para as coisas, no modo de falar, você já percebe que você talvez está muito deslocado e aí você fica muito retraído, achando que você está errado. E como a gente faz para mudar isso? É isso a questão. Eu estava pensando que é algo que não afeta todos, né? Tipo assim, afeta só alguns. Então ele acaba que, tipo assim, não é uma, como posso dizer, não é uma assim, uma prioridade, né? Tipo assim, as empresas não impõem isso como uma prioridade de zelar por aquilo ali para todos. Sim. Se esse aqui tem a oportunidade de fazer, ele vai fazer. O outro que não tem oportunidade nem sabe o que vai acontecer, como esse evento aí, muita gente poderia não saber, porque não tem a oportunidade. Sim. Então, tipo assim, não é algo que zela por todos, zela por alguns, e esses alguns tudo bem ser só eles. E eu acho que é algo que, tipo assim, com certeza vai prejudicar o futuro de muitos da periferia. Sim, né? Porque você vai segregando cada vez mais. Vai determinando o que vai de fato ser parte desse futuro. Né? E acho que é isso. Quando tira a possibilidade de a gente poder escolher o nosso futuro, já é uma parada que, cara, é violenta, né? Por que uns podem e outros não podem? Por que de repente é mais fácil para uns e difícil? Completamente difícil para outros. É que nem o jogo da Lara Croft, tá? Morrendo assim, vários obstáculos, tem que desviar. A vida tem que ser assim, a vida para todo mundo tem que ser assim. Sabe? Acho que isso só complica mais. E é muito difícil tirar da gente uma vontade. Tipo, independente do que está acontecendo, eu vou conseguir. Cara, é muito difícil. Isso no individual é muito difícil. Então tem que estar junto com outras pessoas, tem que estar junto com outra galera, tem que estar junto com quem você gosta. Não vou dizer familiar, porque às vezes familiar nem é sempre as pessoas que nos vão nos apoiar sempre, né? Mas a gente constrói a família que a gente quer ter, né? A gente constrói com nossos amigos, com, enfim, diversas possibilidades de família, que é isso que da parte de apoio. Acho que viver no Rio de Janeiro sozinho me fez pensar a importância da rede de apoio. Como a rede de apoio é uma parada que, cara, é necessária para construir alguma coisa aqui por cima, sabe? A base de tudo. Você se sentiu abraçado assim quando você veio pro Rio? Você sentiu, nossa, não. pertenço aqui? Não, cara, que é difícil. Sério? Ele é muito difícil. A forma que ou você está sendo xingado, ou você está sendo... Mas eu tive a grande possibilidade de já vir para o Rio e construir uma base de família, né? Outros jovens que nem eu também, que não são do Rio, vivendo no Rio de Janeiro, a gente conseguiu se juntar e conseguir viver isso tudo aqui. Mas depois de um certo tempo, e aí que tem a importância de dialogar com a juventude, depois de um certo tempo trabalhando com a juventude, eu comecei a de fato enxergar o Rio de Janeiro
como um espaço em que eu pertenço, sabe? Porque eu comecei a ver gente como eu. Ver gente que também tem as mesmas questões, ver gente que tem os mesmos medos. Eu acho que, na verdade, eu me via nessas pessoas e elas se viam em mim. Então, acho que tem aquela relação do espelho. E foi só a partir desse momento, desse contato, que eu comecei, de fato, a me sentir mais acolhido no Rio de Janeiro. A abraçar essa identidade carioca que eu estou construindo, sem deixar de lado a minha identidade periférica cearense, né? E aí, coexistindo aí nesse hibridismo identitário, que é ser o Caio que eu te perguntou.